operação. Por que é que eu disse que não tem nada a ver e tem a ver? Porque isto é todo um esquema que era operado na América Latina. Quando nós ouvimos, hoje eu estava vendo publicações que falavam, bom, o PT só está reproduzindo tudo aquilo que ele fez, os esquemas de corrupção, mas as pessoas ficam muitas vezes dizendo, isto é um esquema de corrupção. Não, isto é um esquema de corrupção ideológica. São esquemas de corrupção ideológica, são esquemas para fazer e manter estados totalitários, persecutórios, e para fazer essa imensa rede de subversão das instituições, eles que depois vão falar, não, temos que defender as instituições, temos que defender a democracia. E são estes que atentam todos os dias contra a democracia, porque, por exemplo, por que ninguém diz que o mensalão foi um golpe, uma tentativa ou a prática de um golpe de Estado? Tinha havido uma eleição presidencial, tinha havido uma eleição da Câmara e do Senado, e como a Câmara e do Senado não estavam afinados com o Lula, então eles partiram para o mensalão, corromper o Congresso Nacional e fazer com que se aprovassem as coisas que eles queriam. Isso é um golpe de Estado. Mas não fala-se apenas de corrupção. Não, o mensalão. O mensalão foi uma tentativa de anular o Congresso. Uma tentativa que veio a público por brigas internas e fez com que o Roberto Jefferson acabasse por denunciar publicamente aquilo que estava sendo feito. Bom, então vamos agora ao caso do Banco Master. O caso do Banco Master, ele tem tido... nós temos visto o seguinte, que o Banco Master parece um polvo gigante, cujos tentáculos vão se metendo em todos os lugares. Ora aparece uma coisa do PCC, depois aparece uma coisa do Hezbollah, depois aparece fundos de pensão, depois aparecem operações de tentativa de compra de bancos. Então, tudo o que vai surgindo mostra que o Banco Master... eu não sei se estou exagerando, mas era tudo menos um banco, não é? Pelo menos é o que vai parecendo. Nós já temos tido denúncias concretas e investigações concretas de como o PCC, por exemplo, foi estendendo os seus braços para as redes de distribuição de combustível, para questões de imobiliárias, para questões de fundiárias. Então, eles foram tentando entrar no mercado financeiro. Nós tivemos várias operadoras do mercado financeiro que foram apontadas como colaboradoras e trabalhando os fundos do PCC. Bom, aqui o Marcelo está perguntando o seguinte, se é um polvo ou é uma lula? Pode ser uma lula também, com seus tentáculos. Bom, mas tudo isso mostra que o Banco Master tem múltiplas ações, eu já nem vou falar dos pagamentos inacreditáveis, não é? Pagou para o ministro Lewandowski, pagou para a mulher do ministro Alexandre de Moraes um valor fora de qualquer parâmetro da advocacia, e para uma atuação que não existe, não é? Porque vai-se procurar e não existe uma atuação forte de advocacia para justificar aqueles valores. Mas há outras pessoas envolvidas. Nós vimos aí o ministro Manteiga, o ex-ministro Manteiga também. Então, dá para ver que depois há pedidos, há envolvimentos de quem era o líder do PT no Senado, o Jacques Wagner.
Enfim, nós poderíamos ir muito longe. Isso bateu em todas as portas e, segundo as reportagens que têm saído, o Banco Master, o escândalo do Banco Master vai batendo em todas as portas de todos os poderes, inclusive do Supremo, inclusive do Planalto, inclusive agora do Congresso. Bom, agora eu vou para esta matéria da Revista Oeste. Vou ler a matéria da Revista Oeste, ou pelo menos os trechos interessantes dessa matéria da Revista Oeste, ou mais importantes aqui para nós, e prestem bem atenção, porque nós vamos entrar num outro ponto muito grave, é que há lavagem de dinheiro para o PCC e para o Hezbollah. Ora, isso põe o Brasil no centro de põe o Brasil como alvo dessas investigações internacionais que estão sendo feitas, primeiro pelo próprio Israel, que é a vítima mais direta do Hezbollah, porque eles, inclusive, advertiram as autoridades brasileiras para esquemas de lavagem de dinheiro internas no Brasil para o Hezbollah. Também para os Estados Unidos, que estão vendo a presença do Hezbollah na Venezuela. Ora, todo o apoio que o regime do Brasil deu ao regime do Maduro e um apoio que não cessa, não é? Chega a essa pergunta: e o papel do Hezbollah nessas ligações? Como é que é? Bom, então vamos aqui à matéria. A matéria é assinada pela Yasmin Alencar, e o título é: PF investiga quase 3 bilhões em transações do Banco Master com empresa ligada ao PCC. Transações de câmbio no valor de 2,8 bilhões que envolvem o Banco Master e a empresa One World Service, investigada por lavagem de dinheiro para o PCC e o Hezbollah, estão sob apuração da Polícia Federal. O montante enviado entre dezembro de 2018 e abril de 2021 teve como justificativa o aumento de capital de uma offshore da One World Service em Miami e foi realizado enquanto a instituição ainda se chamava Banco Máxima, conforme divulgou a Folha de São Paulo. Segundo a PF, a One World Service, especializada em venda direta de criptoativos sem intermediação de plataformas tradicionais, adquiriu bitcoins para condenados por lavagem de dinheiro com uso de contas do Banco Master, sem apresentar toda a documentação exigida pelo Banco Central na época. Apenas 15 atas societárias foram entregues, embora 331 operações tenham sido registradas, descumprindo normas de controle e tributação. O relatório policial revela que as instituições investigadas, incluindo o Master, de forma deliberada, fecharam os olhos para a realidade de seus clientes. Bom, aqui nós já passamos não apenas para as operações, mas para aqueles que controlam as operações e que fecharam os olhos para a irregularidade dessas operações. Vão, portanto, vendo no que esse escândalo vai desaguando. Nós estamos falando de organizações terroristas internacionais como o Hezbollah, que atuam no Líbano, que atuam atacando Israel, que atuam na Venezuela, que atuam, como estamos vendo aqui no Brasil, e que atuam e levam seus grupos de terror a muitos locais, e seus atos de terror a muitos locais. Ainda hoje eu estava ouvindo uma exposição sobre a questão do Hezbollah e como o Hezbollah, em certas partes do Líbano, era um exército com mais poderio que o próprio exército do Líbano.
Bom, as investigações que têm desdobramentos desde a Operação Colossus em 2022 monitoraram movimentações de 60 bilhões, sendo 8 bilhões apenas em operações de câmbio. As atas apresentadas à PF mostraram sinais de fraude, como documentos gerados no mesmo dia ou com minutos de diferença. A finalidade declarada das operações permitia um IOF inferior ao percentual exigido para a compra de ativos no exterior. A apuração resultou na abertura da investigação própria pelo Banco Central, depois de receber informações da PF sobre as transações suspeitas. O Banco Master, em nota ao jornal Folha de São Paulo, afirmou que as apurações sobre esse tema foram objeto de acordo firmado com o Banco Central, que encerrou o caso no âmbito administrativo, sem reconhecimento de irregularidade. Curioso, né? Em dezembro de 2022, só que nós temos aqui, no caso, nós temos que este assunto bate em outros países, bate, por exemplo, no governo de Israel, que não vai se contentar com esses processos administrativos sobre operações que são altamente duvidosas. Em dezembro de 2022, o Banco Central eliminou a obrigatoriedade da documentação para justificar operações de câmbio internacionais. Essa exigência era usada pela PF para identificar ilícitos em instituições financeiras. Interessante. Havia uma norma que facilitava a identificação de ilícitos e foi derrubada para ser tudo mais simples. O fim da regra foi um dos argumentos para o termo do compromisso firmado pelo banco. Bom, a investigação revelou que a empresa operou para companhias ligadas a pessoas envolvidas com terrorismo e tráfico internacional de drogas. Vejam bem, portanto, há uma investigação que mostra que essas operações beneficiaram pessoas ligadas ao terrorismo e ao tráfico internacional de drogas. Entre os envolvidos está o corretor de criptoativos Dante Filippini, conhecido como CryptoBoy, que enviou mais de 700 milhões à OWS. Condenado a 17 anos de prisão em 2025 por lavagem de dinheiro e associação criminosa, Filippini adquiriu bitcoins para um laranja intencional de uma liderança do PCC, segundo a PF. Vejam, portanto, nós temos verdadeiras redes do crime de alto voo, não é o crime pequeno, é altas operações criminosas internacionais de lavagem de dinheiro para tráfico de drogas, para terrorismo, isso tudo operando, por exemplo, com o Banco Master. Agora vejam o que está acontecendo. A proteção dada por certos indivíduos para que não se conheçam as investigações do Banco Master, para que tudo fique passado para baixo do tapete. Só que eu vou dar aqui uma opinião que é o seguinte: isso seria tudo muito fácil de resolver se só fosse internamente no Brasil. Mas atingindo outros países, como Estados Unidos, Israel, eu acho que as coisas não vão ser tão fáceis de esconder debaixo do tapete. Ontem mesmo, o advogado Martin De Luca, que é advogado da Rumble e da Truth Social, que é do próprio presidente Trump, nos seus processos abertos contra o ministro Alexandre de Moraes, ele, para mostrar como o Brasil não está numa situação de regularidade, de cumprimento das leis e cumprimento dos tratados internacionais, deu o exemplo do Banco Master, do envolvimento, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes e da sua mulher com todas as operações um pouco estranhas, para dizer isso,
nada convencionais do Banco Master. Ele dizia que não estava ali chamando a justiça americana para julgar isso, mas só estava mostrando como as instituições estão envolvidas em casos escandalosos no Brasil e que, por isso, é difícil que as leis sejam cumpridas e os tratados internacionais sejam cumpridos, inclusive na citação que eles tentam fazer há quase um ano do ministro Alexandre de Moraes, e ele, auxiliado pelas instituições, foi fazendo todas as operações para não ser citado nesse processo. Mensagens interceptadas pela EPF mostraram que a Makes Exchange, empresa de Filippine, transferiu valores para carteiras de criptomoedas sancionadas por Israel, por causa de vínculos com o Hezbollah. É o que eu estou dizendo. Estas operações não se cifram ao Brasil. Houve valores transferidos para carteiras de criptomoedas sancionadas por Israel, por vínculos ao Hezbollah. Então, vejam, estas operações nascidas dentro do Brasil foram bater em questões internacionais. E isso vai envolver o Brasil de qualquer maneira. A defesa de Filippine declarou que a justiça derrubou a acusação de financiamento ao terrorismo. Bom, a justiça aqui no Brasil. Mas o que é que vai dizer Israel a esse respeito? Filippine foi preso ao tentar embarcar para o Dubai. Curioso, não é? O do Banco Master também ia embarcar para o Dubai. Por que todo mundo embarca para o Dubai? É outra pergunta interessante, né? O juiz federal rejeitou pedidos de prisão e bloqueio de bens contra Freud Jr., alegando que faltavam provas do que ele sabia da origem ilícita dos recursos recebidos. No período investigado, havia resistência do setor bancário em operar com criptomoedas e poucos bancos figuravam entre os principais parceiros do segmento. De acordo com os autos, os bancos Topazio e MS Bank romperam relações com a OWS depois da consulta ao Banco Central, enquanto que o UBS da Suíça recusou-se a abrir conta para Freud Jr. por causa da origem dos fundos. Isso aqui é, mais uma vez, uma repercussão internacional e como, por exemplo, aqui nós estamos vendo um banco, o UBS da Suíça, ele se recusou pela origem dos fundos desse indivíduo. Desde o final de 2025, o Banco Central passou a exigir que operações de câmbio que envolvem criptoativos sejam declaradas conforme as mesmas normas aplicadas às demais casas de câmbio. Então, aqui encerra esta matéria, que é de alta gravidade e mostra como o Brasil está, enquanto o Lula tenta ganhar credibilidade internacional como uma pessoa de confiança, o Brasil, por causa de todo o esquema do poder que nós temos no Brasil, está envolvido em todas estas operações e o Banco Master é apenas uma explosão de uma parte desses esquemas.